que é estética? É bem possível que todos vocês já tenham se feito esta pergunta muitas e muitas vezes e nem sempre encontraram uma resposta adequada. De fato, a questão da estética é bastante ampla e bastante complexa. E nós vamos perceber que tudo vai depender de um certo posicionamento que aquele que faz a pergunta se coloca antes de fazer a própria pergunta. Ou seja, quando alguém pergunta o que é estética, de uma certa maneira ele já tem algum tipo de resposta, se não inteiramente explicada, não é? Se não inteiramente absorvida, mas pelo menos algum tipo de expectativa em relação a um certo formato, digamos assim, que esta resposta possa adquirir. Nós vamos perceber que, na realidade, a questão da estética ela pode se apresentar sob vários aspectos, sob vários modos e também a sua compreensão está muito associada a um certo posicionamento que o sujeito adquire ou aonde o sujeito se coloca para poder pensar sobre isto. Então, existem algumas colocações que afirmam que a estética é uma parte da filosofia, mais diretamente ligada com a teoria do conhecimento, uma vez que trabalha com percepções e sensações. Outros afirmam que, nesse sentido, então, ao trabalhar com sensações e percepções, nós estaríamos no terreno da psicologia, e não no terreno da filosofia, ou pelo menos majoritariamente no território da psicologia e menos no território da filosofia. E finalmente, ou ainda, nós vamos encontrar pessoas, autores, que afirmam que a estética é um tipo de sentimento, ou produz um tipo de sentimento, e que, portanto, nós estamos diante de uma realidade política. Por que política? Porque, ao tratar de sentimentos, ela está imediatamente remetendo a um certo modo de subjetivação, a um certo estado do ser. Tentando mapear para vocês algumas dificuldades iniciais e, ao mesmo tempo, algumas características que se percebe simplesmente quando nós nos aproximamos desse território que costumamos chamar, então, de estética. Então, para começar esta conversa, vamos observar o que esta palavra quer dizer exatamente. A palavra estética, em português, ela se deriva do grego original, de onde ela partiu, cuja expressão é aístesis. Aístesis. Muito bem, esta palavra em grego é um verbo, não é um substantivo, como é estética em português. Então aqui nós vamos observar já de imediato um certo degrau, digamos assim, um certo desvão que se coloca entre uma coisa e outra. Se lá na sua origem a estética referia um verbo, ela referia sobretudo, não é, a ação causada pela sensação. Então aqui nós temos esse primeiro aspecto que me parece da maior importância, não é? Portanto, aístesis em grego, ao pé da letra, significa estar sentindo ou sensacionando, embora esta palavra não exista em português, mas seria algo nesta acepção. Então, como vocês podem perceber, com o passar do tempo, o vocábulo mudou de status. Ele deixou de ser um verbo e passou a designar um substantivo. E isto tem uma série de consequências para nós da cultura ocidental
não é? Porque estamos aqui diante de um trânsito de significação. E isto, então, é preciso ser observado. E este, então, será um dos primeiros aspectos que eu chamaria a atenção sobre este início de conversa. Que, portanto, a estética é algo que muda ao longo dos tempos, é algo que vem sofrendo processos de modificação ao longo dos tempos. Então, desde que ela surgiu no pensamento ocidental, lá entre os primeiros filósofos gregos, que eram chamados de físicos, porque eles investigavam a physis, a natureza, né? Nós vamos perceber que desde lá até esse momento, a questão da sensação, ou no plural, das sensações produzidas pelos nossos órgãos dos sentidos, veio sofrendo uma série de modificações, veio sofrendo toda uma reconsideração dentro deste universo que está associado à sujeição ou à constituição do sujeito. Cabe, então, neste momento, perguntar: o que é uma sensação? A sensação é o primeiro estímulo que os nossos órgãos dos sentidos recebem do meio dentro do qual nós nos encontramos. E eles são classificados ou são considerados, em geral, como sendo 5, não é? O tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição. Portanto, eles são mecanismos receptores, eles são mecanismos de captação de estímulos em relação a esse meio dentro do qual nós nos encontramos. E aí, então, por sermos seres sensíveis, ou seja, seres capazes de serem sensibilizados por esses estímulos, não é? Nós os recebemos. E o nosso sistema nervoso, que é bastante complexo em cada um desses diferentes sentidos, entendem? Quer dizer, existem composições específicas de nervos, terminações nervosas e neurotransmissores, enfim, todo um aparato orgânico extremamente complexo, não é? Que vai transmitir estas sensações até o nosso cérebro, ou estes estímulos até o nosso cérebro, local aonde eles serão processados. E a partir do momento, então, que são processados, recebem o nome de percepções, ou, no singular, percepção. Ou seja, sensação e percepção são as duas faces de um mesmo processo. Ou seja, um processo que tem uma origem material, uma origem no nosso mundo externo, não é? E que é remetida ao nosso aparato psíquico, aonde vai receber uma determinada interpretação, aonde vai receber um determinado tratamento dentro das nossas condições mentais e que também são chamadas, então, de psíquicas. Muito bem, o que importa aqui nesse primeiro momento é entendermos que esse conjunto de estímulos, este conjunto de sensações que o nosso corpo recebe, torna-se fundamental, porque eles todos trabalham simultaneamente, eles todos trabalham em conjunto e fazem, portanto, com que o nosso corpo, na sua integralidade, reaja exatamente a essa estimulação. E nós costumamos, não é, sentir e até mesmo definir este conjunto de sensações e percepções a partir da experiência que alcançamos com eles, com estas sensações e percepções. Ou seja, são sensações agradáveis, desagradáveis, molestam, incomodam, dão prazer, nos tranquilizam, nos excitam,
Enfim, as possibilidades são muito variadas, enquanto resposta que o nosso organismo vai dar a esse conjunto de sensações que nos chegam. É como se entrássemos no mar, e aí temos a sensação completa espalhada no nosso corpo. Ou seja, temos o corpo inteiro imerso na água. Sentimos com o corpo todo, através do nosso tato, através do nosso gosto, através do nosso olfato. Todas essas sensações se combinam simultaneamente, provocando as sensações e, posteriormente, as percepções. Quando nós saímos do mergulho, é difícil dizer se fomos nós que entramos na água ou foi a água que entrou em nós. Esse ponto indiscernível da experiência é exatamente um ponto absolutamente fundamental para ser tratado do ponto de vista filosófico e, portanto, do conhecimento. E é aqui, então, que nós vamos perceber uma outra conexão extremamente importante entre a estética e a filosofia. Voltando a este raciocínio, fui eu que entrei na água ou foi a água que entrou em mim? Difícil dizer. Tudo depende de como nós nos relacionamos em relação à nossa mente e, ao mesmo tempo, como nós nos relacionamos em relação ao mundo, ao meio no qual estamos inseridos, não é? Esse ponto indiscernível entre o dentro e o fora foi chamado pelo William James como virtual. Trata-se de um ponto onde dificilmente pode-se afirmar aquilo que veio antes e aquilo que veio depois. De um modo muito elementar, poderíamos perguntar o que veio antes, o ovo ou a galinha? Num sentido filosófico mais refinado, não é? Nós estaríamos na proposição de Descartes. Ou seja, eu penso porque existo ou eu existo porque penso. Então, esta é a grande dicotomia que a cultura ocidental experimenta, trabalha e convive todo o tempo no plano da formação da consciência. Portanto, se estamos falando em formação da consciência, estamos falando em formação da própria subjetividade, ou seja, como nós nos tornamos aquilo que somos. Como nós incorporamos o meio a nós e como nós nos incorporamos ao meio aonde estamos. Então, todas essas questões, que são evidentemente muito complexas, não podem ser tratadas, não podem ser examinadas assim de pronto. Não é? Cada uma delas abre linhas de raciocínio extremamente complexas e que precisam ser analisadas, avaliadas e dimensionadas dentro de todas as perspectivas que elas possuem. Portanto, como eu disse no início, a questão da estética ela é ampla, diversificada e pode nos preparar várias armadilhas quando nós não definimos com clareza quais são os percursos, quais são os caminhos que nós vamos percorrer dentro desse grande território. Eu acho que para uma primeira conversa já foi levantado bastante material e nos nossos próximos encontros eu pretendo exatamente detalhar alguns desses percursos, mostrando para vocês então quais são as perspectivas contemporâneas que a estética nos propicia e quais são então esses possíveis territórios a serem explorados. Ok? Então, por enquanto, é isto. Até um próximo encontro.